Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz, onde eu faço análise dos vídeos que vocês me mandam. Hoje a gente vai falar sobre um assunto interessantíssimo que é ganho de massa muscular e metabolismo, mas somente depois da vinheta. Então, roda a vinheta. Vamos nessa. Da qualidade de vida, seja para emagrecer, seja para ficar mais bonita, bonito, parrudo, etc. É ter massa muscular. Cada quilo de músculo, para se manter ao longo do dia, vai gastar perto de 40 calorias. Não. Eu respeitosamente discordo dessa informação. Cada quilo a mais de massa muscular aumenta em 13 quilocalorias. 13 quilocalorias a taxa metabólica de repouso, que basicamente é o quanto de energia seu corpo precisa para se manter vivo. Aí você fala assim, quanto mais massa muscular, mais eu acelero o metabolismo. 13 quilocalorias não aceleram o metabolismo. Então você, Thiago, mas peraí, então quer dizer que ganhar massa muscular não tem efeito nenhum sobre emagrecimento, qualidade de vida? Eu não falei isso? Quanto mais massa muscular, mais a gente libera na corrente sanguínea substâncias que auxiliam o controle alimentar, por exemplo, da atividade hormonal. Por quê? Porque quanto maior o seu tecido adiposo por estar acima do peso ideal e quando você treina aumentando essa massa muscular, mais você vai liberar na corrente sanguínea esses agentes. E isso auxilia muito indiretamente, por quê? Porque reduz um pouco a fome que você tem. Só que do ponto de vista de gasto calórico, o mais importante fator atribuído a gasto calórico diário é o que a gente chama de NEAT. O que é o NEAT? É a termogênese induzida por atividades que não sejam exercício físico. Basicamente, são as atividades que você faz ao longo do dia, as atividades da vida diária, caminhar, subir escada e por aí vai. Isso representa até 50% do teu gasto atribuído a um gasto que não é da taxa metabólica de repouso. Ou seja, isso que vai adicionalmente permitir que o teu corpo utilize energia, por incrível que pareça, é até mais que o próprio exercício. E aí, meus queridos, a questão é, bom, se eu tenho mais massa muscular, Santiago, eu me movimento mais? Sim. Eu tenho mais capacidade funcional? Sim. E, consequentemente, se eu me movimento mais ao longo do dia, eu gasto mais energia? Sim, meus queridos. Então a gente vai conseguir fazer mais do que 10 mil passos por dia, que é o que a gente pensa aí para manter o coração bem. Sim, é bem por aí que a gente tem que estar pensando, tá bom? Cada quilo de gordura, para se manter ao longo do dia, nosso corpo vai gastar para manter 5, 6 calorias. Então, quanto Olha. mais... Aí que acontece? Quando a gente está falando do tecido adiposo, do ponto de vista de metabólico, vamos colocar assim, o tecido adiposo ele precisa ser. O principal fator atribuído a ter maior quantidade de tecido adiposo não é nem pela questão do gasto energético, mas sim o que? Da liberação de agentes na corrente sanguínea que são inflamatórios, como é o caso da leptina. A leptina é o que a gente chama de adipocitocina, que é uma substância própria do tecido adiposo, que na corrente sanguínea vai lá no teu hipotálamo e gera a função de saciedade. Ponto. Então, quanto menor o tecido adiposo, mais sensível é essa relação. Então, a gente considera a leptina como um hormônio. E quanto excesso de tecido adiposo, mais leptina se joga na corrente sanguínea. Só que tem um detalhe: tem uma regulação ótima dessa quantidade. Então, a hiperleptinemia, que é o excesso de leptina na corrente sanguínea, ela inibe uma ação natural que a leptina deveria ter. Então, ela causa uma resistência à ação natural de leptina, reduzindo a sua saciedade. E aí a gente tem um problema. Do ponto de vista de emagrecimento, esse é o principal fator, que é o desafio. Aí você fala assim, o tecido adiposo, ele não tem tanta aceleração do metabolismo. Meu querido, quanto mais tecido adiposo, é como se tivesse aí uma mochila com 5, 10 quilos a mais no teu corpo. E aí? Isso é um problema, porque aí você vai ter que fazer mais movimento, só que com literalmente um saco de gordura a mais no seu corpo. E isso tem um efeito prejudicial. Fora que, quanto maior o tecido adiposo, quanto maior a quantidade de gordura que você tem no seu corpo, mais essa gordura ela cai na corrente sanguínea, aumentando LDL, triglicérides e por aí vai, desregulando as taxas de gordura no seu sangue, o que a gente chama de dislipidemia, aumentando a agregação de gordura na parede do vaso, isso aumenta
aí a infiltração dessas partículas no vaso e você reduz a capacidade de dilatação desse vaso, então você aumenta a resistência arterial periférica, aumentando a vulnerabilidade à pressão arterial e até mesmo infarto ou até mesmo acidente vascular encefálico. Mas tem um detalhe que é muito válido e importante. Então, essa gordura, ela pode infiltrar para dentro do músculo esquelético. O músculo que contrai, que você faz a musculação, e aí causa um problema que a gente chama de miosteatose. A miosteatose, ela reduz a qualidade contrátil do músculo. E, meu amigo, se você reduziu a qualidade contrátil do músculo, cara, você não vai conseguir treinar adequadamente ou até mesmo conseguir gerar estímulos para ganhar massa muscular, porque você tem uma infiltração maior de gordura para dentro do músculo. E a lipotoxicidade maior vai reduzir tanto a sinalização hormonal quanto o efeito contrátil muscular. E o pessoal tá falando sobre calorias, né? Mas beleza, né? Então a gente precisa sair um pouquinho dessa caixinha aí, até mesmo pra gente não cair em produtos milagrosos, cinta modeladora, gel de emagrecimento, passar um papel filme na barriga para queimar mais a gordura quando eu tô fazendo exercício, e por aí vai. Mais massa muscular você tem, mais alto é o seu metabolismo, mais você vai gastar no repouso, sem fazer Não, nada. aí, tá Agora, vendo? Márcio, uma coisa assim, Agora, né? como que eu vou ganhar massa muscular? Peraí. Só uma pergunta, porque a gente vê os caras grandão e tal da academia. Não é que eu preciso ficar bomba. grandão. Você tá falando sobre proporção dentro do seu próprio corpo ou você tá falando. Exato. Como funciona isso? Porque agora eu fiquei curioso. Exatamente, a proporção. Então, quando você faz uma avaliação física, né, você vai ter lá que você tem X% de gordura, X% Olha só, a proporção de massa muscular e tecido adiposo, ela reflete a tua capacidade de treino. Independente se você tem a mais massa magra ou menos menos massa magra, lembrando que massa magra não é massa muscular, tá bem? O que a gente tem é ou massa adiposa e tudo aquilo que não é massa adiposa é massa magra. E dentro da massa magra a gente tem massa muscular, só que tem ossos, tem tendão, tem a própria água e por aí vai. Tá? Então já não confundam isso. Mas independente disso, o grande fator atribuído a isso é nível de treinamento físico. Ah, eu tenho mais massa muscular, é a proporção. Meu querido, você pode ser até um pouquinho acima do peso. Tá? Mas se você treina, é melhor. Mais vale um gordinho treinado que um sedentário magro. É isso aí. É isso, meu querido. E aí você fala, eu tô magrinho, mas pô, e aí? A tua capacidade aeróbica é reduzida, você não tem disposição, não tem resistência. Então, isso é um processo muito importante para a gente entender a capacidade física e, obviamente, pela via de mecanotransdução do movimento. O que é essa palavra difícil? Nada mais é que a transformação da energia mecânica do treino em energia bioquímica. E aí você vai conseguir aumentar a tua massa muscular e, de fato, melhorar todo esse perfil, só que é um dia de cada vez. Beleza? Fica claro? Hein? O que você achou? Comente aqui. Fala para mim o que você achou desse vídeo. Coloque aqui as suas dúvidas, sugestões. Se você acredita que esse vídeo pode auxiliar alguém, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Se inscreva no canal se é a tua primeira vez aqui. Curta esse vídeo também para o YouTube entregar para mais pessoas. A gente ajudar mais pessoas com a informação. Afinal, conhecimento liberta. Eu fico por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it like